Folha TV, apoio Plainge. Três 2396. Ué, sobrou um aqui. Ô, Alvarenga, sobrou um pacote estranho aqui. O que eu faço? Acesse medsmartanglo.com.br e saiba mais. Olá, está começando agora mais uma edição do Folha TV, uma parceria da Folha de Londrina e a UniTV. No programa de hoje vamos falar da dengue que voltou a preocupar os londrinenses, do corte de repasses para a cultura. E ainda você vai conhecer um pessoal que é apaixonado por carros. Não saia daí, Folha TV está só começando. O nome é meio complicado, Aedes aegypti. Pois é, esse mosquito aí anda dando dor de cabeça para as autoridades da área da saúde em Londrina. É que o número de focos encontrados na cidade põe todo mundo em alerta. O risco é de uma nova epidemia ainda este ano. Cartazes estão espalhados pela cidade. Esse mosquito aí virou o inimigo público de Londrina. Olhando assim parece inofensivo, mas não se engane. Esse velho conhecido voltou a dar trabalho. É por causa dele que esse pessoal não pode parar. São os agentes de endemias do município. A missão diária deles é caçar focos do Aedes aegypti, transmissor da dengue, e, claro, orientar a população. Cada um desses agentes visita em média 30 imóveis por dia. De casa em casa, eles repetem as mesmas orientações. É repetitivo, todo mundo já ouviu, mas muita gente parece ter se esquecido. Prova disso foi o resultado assustador do Lira, o levantamento de índice rápido do Aedes aegypti, feito na primeira quinzena de janeiro. De cada 100 imóveis de Londrina, 8 tinham focos do mosquito da dengue. Por regiões, a maior parte, 8,88%, estavam no centro. 8,12% na zona oeste, 7,97% na leste, 7,77% na norte, onde os 5 bairros mais problemáticos, os Jardins Belém, Paraíso, Alto da Boa Vista, São Jorge e Parque Ouro Verde, chegaram a registrar média de 18,38%. E na região sul, o índice ficou em 7,51%. Para o Ministério da Saúde, o limite aceitável é 1%. Segundo este levantamento, a maioria dos focos estava no lixo, em plásticos, embalagens e outros objetos que acumulam água parada. Materiais facilmente encontrados jogados a céu aberto na rua. O mais preocupante, no entanto, é que havia mais focos na sujeira dos quintais do que nos terrenos baldios.
Após um trabalho intensivo junto aos moradores em geral, o resultado apareceu. Nas áreas mais complicadas, o índice chegou a cair até 83%. Hoje está mais fácil encontrar casas assim como a da Verônica, livres de criadouros do mosquito da dengue. Eu costumo não deixar água, viro os baldes e deixo tudo sequinho. Todo dia, né? Vale a pena. E olha que a gente procurou, e bem, até na gaveta escondida da geladeira. E tem que ser assim mesmo, um pente fino no quintal e dentro da casa também. Objeto por objeto, tudo isso para evitar que o mosquito da dengue possa se multiplicar, aumentando o risco de transmissão do vírus. O mês de janeiro fechou com 25 casos confirmados da doença em Londrina e 498 notificações de casos suspeitos. Ou seja, não dá mesmo para descuidar. Eu cuido para não ter água, né, parada, a gente sempre tá olhando, tem bastante pernilongo por aqui, para não tá acontecendo. A gente cuida das crianças com repelente e tá sempre dando uma olhadinha. Às vezes basta um pequeno descuido. O quintal da Noemi parecia impecável, tudo no lugar, limpo e organizado. Mas o olhar atento da agente não deixou escapar. Debaixo do vaso de planta, o pratinho acumulava um pouco de água e terra. E não é que tinha larvas do mosquito também? 3, que poderiam se tornar mais 3 mosquitos transmissores da doença. O aumento de mosquitos e de pernilongos ela já tinha percebido, mas até mesmo a dona da casa ficou surpresa de abrigar um criadouro de dengue. Fiquei realmente surpresa e até meio que constrangida com isso. Onde você menos esperava, estava lá. Prestar mais atenção agora? Com certeza, com certeza. Mas a olho nu e principalmente quando eles estão voando, fica difícil diferenciar o pernilongo comum do Aedes aegypti que transmite a dengue. Quem vai ajudar a gente é Elson Belisário, coordenador de endemias do município. Elson, tem como diferenciar o pernilongo do Aedes aegypti? Sim, o pernilongo ele tem hábitos noturnos, né? Se alimenta de sangue à noite. Ele é cinzento, totalmente cinzento. O Aedes não. Hábitos diurno, de manhã cedinho ou no finalzinho da tarde. E ele é preto com listinhas brancas, né? Geralmente ele tem todas as perninhas, todo branquinho. Então dá para diferenciar o pernilongo comum do Aedes aegypti. Mas é porque eles estavam comentando que ele voa abaixo, realmente é isso? Exatamente. Ele tem uma força de voo cerca de 2 metros de altura, mas são mosquitos rasteiros, 50 centímetros do chão geralmente, ataca geralmente mais as partes das pernas que estão desprotegidas. Bom, a gente viu as fases, né? Do ovo até o mosquito, quanto tempo leva? Bom, a fêmea coloca seus ovos, os ovos, em média de 2 dias, se transformam em larvas. Mais uns 5 dias para se transformar em pupa e mais uns 2, 3 dias para o mosquito adulto. Um período de 8 a 12 dias em média. Normal, mas veja bem, num tempo mais quente, época chuvosa, isso pode demorar apenas 1 semana. E ele precisa realmente da água? Exatamente. As formas aquáticas são as larvas e as pupas, né? Precisa da água para poder se desenvolver. Depois, o mosquito adulto, ele vai colocar os ovos, que não vai ser diretamente na água, milímetro acima do nível da água. Por exemplo, esses ovos eles podem resistir quanto tempo aí sem água? Os ovos, uma vez o embrião, desenvolvendo o embrião, ele vai ficar uma média de 450 dias sem água. Então veja bem, a pessoa pegou um determinado recipiente, colocou num local guardado, mas daqui 1 ano, 2 meses ele coloca a céu aberto. Com a chuva 30 minutos, aquele ovo pode se transformar em larvas. E aí depois é rápido? É rápido. Verão, 1 semana. O inverno pode ser mais prolongado, o desenvolvimento pode ficar até meses, depende da temperatura. Mas numa temperatura normal, a temperatura ideal para o desenvolvimento seria de 25 a 30 graus. Ou seja, é um cuidado que tem que ter o ano inteiro mesmo? O ano inteiro, principalmente no inverno. Veja bem, o inverno reduz o mosquito transmissor. Se a população pegar esse período para fazer essas ações preventivas, jamais no verão você corre risco de epidemia. E por que é justamente nessa época do ano que surgem aí a maioria dos casos? É porque, na verdade, os ovos acabaram ficando, né?
No inverno nós não fizemos toda a prevenção. As pessoas às vezes não se importa tanto porque não tem tanto mosquito. Então eu deixo as coisas assim de uma forma não adequada. No verão tem uma quantidade grande de mosquito, período de férias, as pessoas viajam, vão para outros municípios e começa a circulação viral. Então aparece um monte de casos, geralmente de novembro até março. Falando de vírus, a gente teve em outras cidades do estado dengue do tipo 4. E por que isso é preocupante? Porque as pessoas que moram em Londrina, nós já passamos por 2 epidemias, mas desde 94 nós temos casos de dengue em Londrina. As pessoas contraíram o vírus 1, vírus 2, vírus 3, já circulou aqui. O vírus 4 para nós é novo. Se ela contraiu o vírus 4, ela pode ter forma grave e desenvolver o FHD, que é a febre hemorrágica de dengue, que tem uma taxa de letalidade um pouco alta. Hoje ainda há um risco de a gente enfrentar uma epidemia nesse ano? Olha, a gente está trabalhando para que não, mas é possível sim. E veja bem, a infestação de mosquito é muito alta. Basta a gente começar alguns casos concentrados, com a população de mosquito você tem risco de desenvolver uma epidemia sim. Dá para prevenir? Com certeza, precisamos de todos, não só o poder público, população empenhada, ajudando a diminuir o quê? O mosquito transmissor, a possibilidade dele ficar desenvolvendo, águas paradas. Dengue se faz com prevenção. E não precisa ser necessariamente água limpa, né? De forma nenhuma. O mosquito ele tem adaptações, vem se adaptando, criando algumas resistências. A gente verifica aí o foco do mosquito transmissor em água, até com tinta, até com produtos químicos, né? Então fala água limpa porque é uma forma de dizer águas limpas e cristalinas, mas também a água suja a gente tem encontrado. E veja em instantes, cultura londrinense com menos dinheiro. Secretaria Municipal teve que cortar 30% dos gastos. O prazer da boa mesa está aqui. Tomatos, sua nova opção de almoço no centro de segunda a sexta. Delicioso buffet com saladas, legumes, massas, carnes, guarnições e muito mais. Tomatos, gastronomia de qualidade e arte no bem servir para toda a família. Rua Belo Horizonte, 1321. 2396. 2396. Ué, sobrou um aqui. Ô, Alvarenga, sobrou um pacote estranho aqui. O que eu faço? Acesse medsmartanglo.com.br e saiba mais. Londrina começou o ano com contenção de despesas. Um decreto assinado pelo prefeito Alexandre Quiref prevê o corte de 30% dos gastos em todas as secretarias. E a Secretaria de Cultura é uma das afetadas. Essa diminuição de recursos mobilizou a classe cultural de Londrina, que pede mais dinheiro para projetos e
também para festivais já tradicionais na cidade. A cultura que tinha pouco vai ficar com ainda menos, segundo o levantamento da comunidade artística em 2003, de um orçamento total de R$ 313.862.000, a Secretaria Municipal de Cultura ficou com R$ 8.266.000, o Promic com R$ 3,5 milhões. Em 2013, o orçamento previsto é de R$ 877.308.000. A pasta ficaria com R$ 14.941.000 e o Programa Municipal de Incentivo à Cultura com apenas R$ 3.150.000. Com o contingenciamento, a Secretaria perdeu R$ 1 milhão e o Promic mais R$ 1 milhão. Com o corte, ele vai significar 25%, 0,25%, corrigindo. Então, isso significa realmente que nós vamos estar trabalhando de uma forma muito estrangulada, com muita dificuldade. Porque o corte é para todos. Claro que alguns talvez tenham ações diferenciadas, mas todos sofrem com esse contingenciamento. Festival de música, festival literário, Demosul, os projetos que fazem interface com as escolas, com a saúde, os projetos de publicação de livros, todos os projetos de uma forma geral, porque o corte não é para um projeto, e sim para um programa, né? O Festival de Teatro vai completar 45 anos com um orçamento também mais enxuto. Dos R$ 350 mil que tinham sido aprovados pelo Promic, devem ficar apenas 200 mil. Situação parecida com um outro festival, o de música. A 33ª edição ia receber R$ 250 mil de incentivo. Com a redução, o valor deve cair para 175 mil. E o primeiro a sofrer o corte de 30% será o Carnaval. A Associação das Escolas de Samba vai receber R$ 140 mil para fazer o desfile no autódromo no próximo dia 10. O primeiro que vai sentir esse corte é o Carnaval, que é realizado agora, nos próximos dias. Então, o impacto seria no projeto Carnaval, mas todos os projetos na sequência, né? Principalmente nos bairros, onde já vez os projetos culturais são o grande diferencial de qualidade de vida, principalmente para crianças e jovens, o corte torna-se extremamente severo e extremamente agressivo. No caso do Carnaval de rua, do Carnaval de praça, melhor dizendo, Ferna diria Carnaval de praça, ele tinha 4 lugares para estar se apresentando, só vai poder se apresentar em 2. Então, realmente afeta e afeta gravemente. Estamos em um momento de busca de soluções, então vamos caminhar aí ao longo desse período, dessa semana, tentando verificar o que é possível fazer, né, quais são as soluções que a gente pode encontrar. E a gente sabe que o orçamento ele está contingenciado e aí a gente tem uma situação que é difícil, né? Então vamos tentando sempre buscar soluções alternativas para tentar resolver essa situação. Os projetos apresentados ao Promic para fomento foram 2 projetos, o desfile das escolas de samba e o projeto Carnaval na Praça. Esses 2 projetos, nós já tivemos então a assinatura do convênio. Vai ser feita, então, a publicação e a realização do empenho, né, para pagamento. Essa é a responsabilidade do município. A responsabilidade dos proponentes é a execução das propostas que foram apresentadas. Então, por tudo que a gente vem tendo, os proponentes, o contato que a gente tem é que os eventos irão acontecer. Veja, o contingenciamento, ele afeta, evidentemente que afeta, né? Mas os proponentes, eles verificaram as suas propostas e viram aquilo que era possível fazer com o recurso que será disponibilizado. Os projetos, quando são apresentados no Promic, eles já sofrem um corte de 10% ou 20%. Você tem agora um contingenciamento, a gente já estaria trabalhando, então, com 40% ou 50% de um valor do que foi aprovado. Fora essa evolução que eu te coloquei anteriormente, que nós tivemos um congelamento na nossa pasta, então o Carnaval também vai trabalhar com 0,25% de um orçamento. Os desfiles também vão ser afetados, os desfiles têm um corte grande, mas eles vão acontecer, porque fazem parte já da tradição do Carnaval de Londrina. E depois do intervalo, você vai saber por que esses colecionadores gostam tanto dos carros velhos. É o Wood Hyde.
O prazer da boa mesa está aqui. Tomatos, sua nova opção de almoço no centro de segunda a sexta. Delicioso buffet com saladas, legumes, massas, carnes, guarnições e muito mais. Tomatos, gastronomia de qualidade e arte no bem servir para toda a família. Rua Belo Horizonte, 1321. 2396. 2396. Ué, sobrou um aqui. Ô, Alvarenga, sobrou um pacote estranho aqui. O que eu faço? Acesse medsmartanglo.com.br e saiba mais. O que você prefere? Um carro 0 km completíssimo, top de linha? Ou então um usado, já rodado, com uns 30 anos de uso? Muita gente nem precisa pensar para responder, para ficar com a primeira opção. Mas isso não é unanimidade, não. Tem um pessoal de Londrina que gosta mesmo dos carros mais velhinhos. Conheça agora o que é o Wood Hyde. Como já faz algum tempo que eu estou na coluna de carros antigos, a pauta acabou surgindo por indicação dos próprios colecionadores. Interessante é que o Wood Hyde é uma cultura que visa preservar os carros antigos, mas todas as características que o tempo agregou a ele, seja manchas na pintura, talvez possíveis riscos surgidos de batida, e a gente achou isso bem diferente e foi atrás dos personagens para conferir um pouco mais de como isso funciona. Não vai. Velhinho sim, e com muito orgulho. Neste caso foi só de brincadeira mesmo. Com jeitinho, ele funciona. Aliás, a mecânica impecável é característica primordial quando o assunto é Wood Hyde. Carro assim não é para ficar na garagem, tem que rodar de verdade. Bom, agora quando o assunto é aparência, quanto mais acabadinho, mais detonado mesmo, melhor. Não pode ter maquiagem para disfarçar a idade. Pelo contrário, o amassadinho na lataria, o queimado, as falhas na pintura e até a ferrugem são muito bem-vindos nesse caso. O Wood Hyde ele tem a característica de andar com a lataria original da época, desbotada, com a mecânica atualizada. Então freio, suspensão, motor, isso daí tudo em perfeitas condições. Por quê? Ele vai rodar tranquilo com o carro. De preferência, o motor não pode ser envenenado. Dentro, a ideia é manter o que for possível. Normalmente, os donos personalizam alguns detalhes, como a forração interna das portas. Mudam o acelerador. Veja o detalhe. Em vez do pedal, uma rodinha. E a alavanca do câmbio, bem maior do que a normal. Fora, se falta porta-malas, o bagageiro no teto dá conta. E o que chama mais a atenção, as rodas. Às vezes elas podem valer até mais do que o próprio veículo. Já os carros têm que ser baratos mesmo. Daí o predomínio do Fusca. O Volkswagen é uma mecânica que te proporciona isso num baixo custo e acaba chamando a atenção de quem passa na rua ou de onde você vai com esse tipo de carro. Fala assim, nossa, lá o Fusquinha todo enferrujado e tal. Mas na realidade ele está enferrujado, mas ele está em perfeitas condições. Então é a beleza natural da época, ou seja, você imaginar um carro na década de 60, 70 em perfeitas condições hoje e admirar a beleza da época, o desgaste natural desse veículo. Um estilo que teve origem nos Estados Unidos e que vem ganhando adeptos em todo o mundo. O Folha TV pegou uma carona com o Luiz para ver como é dar uma voltinha no Wood Hyde.
Conforto não é o ponto forte. Aliás, nada de direção hidráulica, vidros elétricos ou ar-condicionado. O detalhe é curtir mesmo todas essas particularidades. O Luiz Felipe, de 2 anos, e o João, de 6, adoram. Eles ainda não podem dirigir, mas cada um já tem o seu Wood Ride. Esse vermelho, ano 1972, é o do João. O do Luiz Felipe é o Fusca Azul 1963. Precisa perguntar se ele gosta. Paixão que os dois herdaram do pai, que começou com esse hobby há quase 30 anos. Sempre gostei de estar mudando meus carros, sempre estar diferenciando de algum amigo. Então, assim, gosto pelo carro todo mundo tem, e eu acho que o diferencial é ser o diferente. E bota diferente nisso. Cada carro é único. O Luiz tem ainda essa Brasília 1973 e esse Chevrolet 1960, que não esconde as marcas do tempo. A caminhonete ficou 18 anos parada a céu aberto até ser encontrada pelo Luiz. Aos poucos, ele vem trabalhando nela para deixar em perfeitas condições. Para um Wood Ride, claro. Essa é a última aquisição do Luiz, que acabou de fora do barracão por falta de espaço. Uma Kombi 1961 e que mesmo depois de pronta vai ficar do lado de fora exatamente desse mesmo jeito. A lataria vai ser mantida. Ele vai trocar apenas as rodas, reformar a parte interna e a expectativa é que essa Kombi já esteja circulando até o fim do ano. Eu vou estilizar ela da mesma forma que eu tenho os Fusca. Ela vai ser caracterizada Wood Ride, com roda, vou rebaixar ela, vou colocar uns adesivos, vou dar uma enferrujada nela. Isso é projeto para esse ano aí, ela está rodando. Para guardar todos os brinquedinhos e poder trabalhar tranquilamente neles, o Luiz montou essa oficina. Cada pedaço foi pensado para ter mesmo a cara do dono. Olha só a decoração nas paredes. Aqui eu monto meus carros, eu desmonto, pinto. Aqui é o meu parque de diversões. O que para uns parece loucura, para quem faz parte dessa tribo é apenas paixão. Carro novo é fácil, você vai lá, compra-se com qualquer dinheiro. Mas um carro antigo ou um carro diferente, você já cai num funil que é estreito, você não acha em qualquer lugar. Então esse é o diferencial de cada carro, de cada situação. E você, prefere o quê? O novo ou o velhinho, hein? Bom, independentemente da escolha, gosto é gosto e a gente não discute. É isso aí. O Folha TV de hoje fica por aqui. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia. Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau. Folha TV, apoio Plainge.